Então, hoje, pessoal, a gente vai introduzir um tema novo aqui, que é o spin do elétron, né? Então, antes eu vou resumir o que é o spin do elétron, para depois a gente ver o encaminhamento da aula, né? É que, por exemplo, no átomo de hidrogênio, o elétron está orbitando, né, em torno do próton, que é o núcleo, né? Então, ele tem um momento angular orbital L, que a gente já discutiu, que é inclusive no modelo do Bohr quantizado, a gente já fez o tratamento de mecânica quântica completa, né? De Schrödinger, a quantização do momento angular orbital, tá? O elétron, e aí a gente vai ver historicamente o porquê que foi introduzida essa ideia, que o elétron também tem um momento angular, um momento angular intrínseco, tá? Seria o análogo clássico, um movimento de giro, né, de rotação em torno do seu próprio eixo, tá? Lá em corpos rígidos, na mecânica clássica, se eu tenho um corpo rígido e eu passo um eixo de rotação que passa pelo centro de massa desse corpo rígido, eu também posso calcular o momento angular de rotação em torno desse eixo, que é proporcional, é diretamente proporcional ao momento de inércia desse corpo rígido e à velocidade angular, né, de rotação em torno desse eixo, certo? Então, o corpo rígido tem também momento angular relativo ao movimento de giro em torno do seu próprio eixo, tá? Isso vai aparecer também para o elétron, só que tem limitações, né? Porque o elétron é pontual, como eu não posso pensar ele como um corpo rígido, essa analogia clássica do momento angular intrínseco para o elétron, que é uma partícula pontual, fica muito limitada. Eu vou fazer uns exemplos agora, já no início da aula, para mostrar que mesmo o próton e o nêutron, que têm raios finitos, né, são partículas que têm uma certa extensão, essa ideia do momento angular intrínseco já é problemática e eu vou mostrar por quê. Mas igual, eu vou mostrar historicamente como é que foi introduzido, por que teve que ser introduzido a questão do spin do elétron, ou seja, esse momento angular intrínseco, né? Na verdade, é para resolver um problema da estrutura fina, né, do espectro de átomos de muitos elétrons, tá? A gente já viu que no modelo do Sommerfeld ele conseguiu resolver um problema do átomo de hidrogênio, né, as linhas além da estrutura grossa, né? Mas esse modelo Sommerfeld não é suficiente quando a gente analisa em detalhes os espectros, tá? A estrutura fina não é possível ser explicada apenas com o modelo de Sommerfeld, e a gente vai discutir um pouquinho. Quando a gente tem momentos angulares, né, lá na física 3, no eletromagnetismo, né, se uma partícula tem momento angular, ela vai ter também, a partícula carregada, né, vai ter também momento de dipolo magnético. Se o elétron tem tanto momento angular orbital quanto momento angular de spin ou intrínseco, né, ele vai ter momento de dipolo magnético associado a esses momentos angulares, certo? Então, significa que quando eu coloco elétrons, átomos, né, em campos externos magnéticos, tanto constantes uniformes quanto não uniformes, vai ter consequências, tá? A consequência, a gente vai discutir, né, no caso do momento angular, o momento de dipolo magnético associado ao movimento orbital vai ser o alinhamento, né, do momento de dipolo magnético com o campo, e quando a gente tem um campo externo que é variável, aparece uma força, né, e eu consigo fazer a separação, né, dos diferentes estados de momento de dipolo magnético associado ao spin. Então é só para dar um resumo do que a gente vai ver na aula de hoje, só para antecipar a ideia do spin do elétron, mas ele aparece do ponto de vista histórico, né, lá nos anos 20. Eu vou analisar isso. Mas o spin nada mais é que momento de dipolo, momento angular intrínseco, tá? Em mecânica clássica, né, além do orbital, a gente tem momento angular intrínseco para corpo rígido, né? Só para lembrar como é que a gente calcula momento angular para corpo rígido, onde o eixo de rotação passa pelo centro de massa, né? Basicamente, a gente sabe lá da mecânica clássica que se eu tenho um corpo rígido que tem momento de inércia aí, né? E gira em torno de um eixo que passa pelo centro de massa com a velocidade angular ômega, essa é a expressão do momento angular. Aí que eu vou chamar de momento angular intrínseco, né? É o produto do momento de inércia desse corpo rígido em mecânica clássica multiplicado pela sua velocidade angular de rotação em torno desse eixo. Claro que quando ele está orbitando, né, o centro de coordenadas do meu sistema de referência também, que vai ter um momento angular orbital que a gente já calculou, né, é o R vetor d para partícula única, né, certo? Eu só vou calcular aqui, no nosso caso, como a gente está assumindo que as partículas, o próton, o nêutron, têm simetria esférica, né, como é que seria o valor, né, do momento angular intrínseco para uma esfera rígida de raio R e massa M, grande, né,
uniformemente distribuída. Então, eu vou lá lembrar de mecânica clássica, ou física 1, ou mecânica clássica, né? Como é que eu calculo, então, o momento angular para esse tipo de corpo rígido, né? Uma esfera de raio R e uma massa uniformemente distribuída M, né? Onde o eixo de rotação passa pelo centro de massa. Então, o momento de inércia que eu vou ter que colocar aqui é o momento de inércia, é claro, relativo ao centro de massa. Tem todo um trabalho de como é que a gente calcula o momento de inércia de corpo rígido, né? Especificamente do momento de inércia quando o eixo de rotação passa pelo centro de massa. Para uma distribuição uniforme de massa para uma esfera rígida de raio R, né, a gente sabe de mecânica clássica que o momento de inércia associado a essa esfera é 2/5 massa vezes R ao quadrado. Isso vem da definição de momento de inércia para corpos com distribuição contínua de massa, né? A gente consegue calcular explicitamente. Obviamente, a gente consegue também calcular o momento de inércia I, né, para qualquer eixo paralelo, né, ao centro de massa, que é o famoso teorema de Steiner, ou dos eixos paralelos, né? Mas no nosso caso, nós estamos interessados num eixo de rotação que passa pelo centro, né, da esfera, pelo centro de massa, que é 2/5 de mR2. Então, para um corpo rígido, esfera, né? Eu posso calcular quanto é que é numericamente esse momento de inércia, explicitamente, e depois tentar estimar quanto é que é o momento angular intrínseco associado ao giro, né, dessa esfera, certo? Por exemplo, se eu tenho uma esfera macroscópica, né, que eu estou distribuindo 1 kg de massa uniformemente numa esfera de 1 metro de raio. Então, é um objeto macroscópico, né? Se eu calcular aqui na expressão do momento de inércia relativo ao centro de massa, né, 2/5 de mr quadrado para raio 1 metro e massa 1 kg, o momento de inércia associado a esse objeto macroscópico, essa esfera macroscópica, né, é da ordem, claro, é 2/5 de 0,4, né, 0,4 kg por metro quadrado. Isso, vezes metro quadrado. Esse é o momento de inércia típico, né, de uma esfera rígida macroscópica, né. Só para lembrar, tem tabelas, né, dos valores analíticos, né, com uma densidade uniforme para diversos corpos rígidos. Um deles é a esfera, que é este caso que a gente está analisando aqui, né. Bom, por exemplo, se a minha velocidade de rotação em torno do eixo, aqui na esfera, né, for de 1 radiano por segundo, essa esfera de 1 kg, né, com raio 1 metro, se a velocidade angular for de 1 radiano por segundo, que é uma velocidade macroscópica típica, uma velocidade angular macroscópica típica, né, eu poderia calcular, então, qual é que seria o momento angular intrínseco, né, de giro em torno em torno do seu próprio eixo, essa esfera em torno do seu próprio eixo, né. Seria o produto do 0,4 kg por metro vezes metro quadrado, pelo valor da velocidade angular, que é 1 radiano por segundo. Então, tipicamente, para essa esfera macroscópica, o momento angular intrínseco, né, que não tem a ver com o momento angular orbital em torno da origem do sistema de coordenadas, mas sim relativo ao giro em torno do seu próprio eixo, né, da ordem de 0,4 joule vezes segundo. Isso aqui tem SI, né, em sistemas de unidades internacionais, para momento angular, né, energia vezes tempo, né, 0,4 joule por segundo. Se eu escrever isso em unidades de H cortado, lembrando que o H cortado, né, a constante de Planck reduzida, ou a própria constante de Planck, ela tem unidades de momento angular, né, porque estou em SI, a constante de Planck e a constante de Planck reduzida estão escritas em unidades de Joule vezes segundo, né. Então, o momento angular, claro, tem... O H cortado tem unidade, tem dimensão de momento angular, como a gente já via, né, lá desde o modelo do Bohr, né. O momento angular é quantizado como números inteiros de H cortado. Obviamente, H cortado tem dimensão de momento angular, né. Então, é 0,4 joule por segundo, mas se eu transformar isso para unidades de H cortado, isso é um número absurdo, 10 na 33 vezes o H cortado, tá? Então, um momento angular macroscópico intrínseco de uma esfera macroscópica, né, tem um número absurdo de H cortado. Se eu fosse pensar em quantização desse momento angular de um objeto macroscópico, uma esfera macroscópica, não teria sentido pensar que o momento angular é quantizado, porque a gente tem quase um contínuo, né, de valores de momento angular para esse caso aqui, 10 na 33 vezes o momento angular associado a um H cortado, né, certo? Então não tem por que a gente ficar pensando num caso macroscópico de quantizar o momento angular intrínseco nesse caso, porque ele é um número absurdo de unidades de H cortado. Agora, se eu passar de objetos macroscópicos para partículas subatômicas,
Não no caso do elétron, porque no elétron a gente não poderia fazer essa analogia clássica explicitamente, né? Porque o elétron é uma partícula pontual. Até a gente pode pensar num raio clássico do elétron, como a gente já utilizou isso em alguma vez, ou mesmo medida experimental do limite, né, do tamanho espacial do elétron, mas para fins práticos a gente sempre considera o elétron como sendo partícula pontual. E aí eu não poderia associar a ele um momento angular intrínseco, né, no caso do elétron, mas para outras partículas mais extensas eu posso. Por exemplo, o próton, né, que tem um raio finito, que é da ordem de 1 femtometro, 10 na menos 15 metros, eu poderia calcular qual é que seria o momento angular intrínseco associado a esse próton, né? Então, eu vou fazer uma análise, né, de qual é que é a problemática de fazer a analogia clássica de momento angular intrínseco de corpo rígido de mecânica clássica quando eu transponho isso para o nível subatômico, né? Lembrando que no caso aqui do próton eu poderia fazer essa analogia clássica porque ele tem um raio finito, se eu assumir que ele é uma esfera de raio 1 femtometro, a massa do próton, a energia do próton é conhecida, né? É 938 megaelectrovolts, né? E eu vou tentar calcular, mostrar para vocês que mesmo no caso do próton, que tem tamanho finito, não pode ser considerado como pontual do ponto de vista formal, né? Eu tenho problemas com o momento angular intrínseco, na verdade não com o momento angular intrínseco, mas eu tenho problemas com a velocidade no equador do próton ou do nêutron, né? Do nêutron, né? Então, se eu fosse calcular quanto é que seria o momento angular, qual é que seria a velocidade angular e a velocidade no equador de um próton, né? Num próton, se o momento angular intrínseco de giro em torno do seu próprio eixo fosse de 1h cortado. Esse é o valor mínimo de um momento angular em mecânica quântica, né? No mínimo, claro, podia ser zeros, aí zero, não tem sentido falar de momento angular intrínseco, né? Mas o primeiro valor possível, né, para momento angular intrínseco seria uma unidade de h cortado. Lembrando que em mecânica quântica o momento angular é escrito em unidades de h cortado em diferentes modelos, né? Tanto no átomo de hidrogênio como nos átomos de muitos elétrons também, né? Então, por exemplo, se eu tenho um próton que tem um momento angular intrínseco que é o mínimo valor possível, que é uma unidade de h cortado. Aí eu quero calcular qual é que seria a velocidade angular ômega desse próton, né? E qual é que seria a velocidade no equador desse próton, se eu estou imaginando que ele é uma esfera, né? Eu vou ver a velocidade no equador desse próton. Eu vou fazer essa pontinha aí explícita. Bom, se eu assumir que o próton é uma esfera, ou seja, que é um corpo rígido, uma esfera com densidade uniforme, claro que são aproximações, né? Mas, como eu mostrei para vocês, isso é, em mecânica clássica, 2/5 de mr quadrado, né? Onde massa é a massa do objeto, desse corpo rígido, e R é o seu raio, certo? Para o caso do próton, a gente pode calcular isso explicitamente, né? O 2/5 é 0,4. A massa do próton é conhecida em quilos, né? É da ordem de 10 a menos 27 quilogramas. E o raio do próton é 1 femtometro, sempre lembrando que 1 femtometro, né? É 10 na menos 15 metros, claro, isso é o quadrado, né? A gente obtém unidades de SI para o momento de inércia do próton, né? Como sendo uma esfera com um eixo de rotação que passa pelo centro de massa do próton, né? O momento de inércia associado a essa partícula, né? A esse objeto, né, macroscópico, a esse corpo rígido próton, né? É da ordem de 10 a menos 58, 10 a menos 57 quilogramas por metro quadrado, vezes metro quadrado. Né? Então, é um número muito pequeno o momento de inércia associado ao próton num eixo de rotação que passa pelo centro de massa. Como eu tenho o valor do momento angular orbital, do momento angular intrínseco, né? Vou supor que é o valor mínimo possível, que é 1h cortado. Com isso, eu consigo estimar qual é que seria a velocidade angular de rotação e também a velocidade no equador. Vou começar a calcular, então, a velocidade angular. Lembrando que o momento de inércia, o momento angular intrínseco é o momento de inércia vezes a velocidade angular. Então, a velocidade angular pode ser calculada como a razão do momento angular intrínseco dividido pelo momento de inércia desse corpo rígido, que eu estou assumindo que o próton pode ser pensado como um corpo rígido. O momento angular intrínseco é 1h cortada, que eu estou escrevendo h cortada em unidades já do sistema internacional, que é o 10 na menos 34, né? Joules vezes segundo. E aqui um momento de inércia que a gente acabou de calcular relativo ao centro de massa para o próton, né? 10 na menos 58 kg vezes metro quadrado. Isso em unidades do SI, ou seja, em radianos por segundo, daria
uma velocidade angular para o próton de rotação em torno do seu próprio eixo, né? Se ele tem um momento angular intrínseco de 1h cortado, que é o valor mínimo, né? É da ordem 10 na 23 radianos por segundo. Mesmo que a gente não entenda as ordens de grandeza para a velocidade angular, 10 na 23 deve ser uma coisa absurda, né? Do ponto de vista de rotação, né? Velocidade angular de rotação, certo? Se eu for calcular agora qual é que seria a velocidade no equador do próton, essa conta que eu estou fazendo também vale para a velocidade no equador ou velocidade de rotação, a velocidade angular de rotação também para o nêutron, que tem mais ou menos a mesma massa, né, do próton, então a continha de ordem de grandeza seria a mesma tanto para o próton quanto para o nêutron, né? Se eu for calcular a velocidade angular, a velocidade no equador do próton, né, lembrando que lá no equador a velocidade, né, está associada com a velocidade angular e o raio do próton, né, como a gente está com velocidade angular constante, né, a velocidade no equador do próton, né, vai ser a velocidade angular, que é esse 10 na 23 radianos por segundo, multiplicado pelo raio do próton, que é 10 na menos 15 metros, 1 femtometro, né. Se eu calcular numericamente, né, lembrando que isso para o menor valor possível do momento angular intrínseco, que é 1h cortado, tá? Se eu calcular isso, vai dar 10 na 8 metros por segundo. Isso já é quase, né, mais da metade da velocidade da luz. Ou seja, a velocidade no equador do próton para um momento angular intrínseco o menor possível já vai dar um valor quase relativístico, né, para a velocidade no equador. Já é mais que a metade da velocidade da luz. Ou seja, se eu fizesse 2h cortado como momento angular intrínseco do próton, eu já teria uma velocidade no equador que já violaria a relatividade especial, porque a velocidade no equador já seria maior que a velocidade da luz para 2h cortado como sendo o momento angular, certo? Então tem um problema aí da analogia clássica de momento angular intrínseco para objetos que têm um raio muito pequeno, ou seja, tem tamanho subatômico, mesmo para o próton e para o nêutron, que tem um tamanho finito, né, e que eu poderia tentar associar a eles um momento angular intrínseco. Então, do ponto de vista clássico, né, essa analogia é difícil de ir até o fim, né? Inclusive, eu não vou discutir isso aqui, não é o nosso escopo nesse curso, acho que nem é em relatividade especial, né? Tem um problema já em relatividade especial de definir corpo rígido, tá? Então, calcular momentos angulares, velocidade de rotação de corpos rígidos que estão girando a velocidades muito grandes, né? Quase relativísticas, já é um problema em si na relatividade especial, né? E eu só estou motivando para vocês que no caso de partículas subatômicas a gente tem que tomar cuidado dessas analogias clássicas, né? Certo? Que vai ser utilizada no caso do spin do elétron, mas a gente tem que lembrar que do ponto de vista formal a gente vai ter que encarar o spin do elétron ou das outras partículas subatômicas, né, como uma propriedade puramente quântica do objeto e não tentar forçar um pouco da barra da questão da analogia clássica. Tem limitação dessa analogia clássica quando a gente passa do quântico para o clássico, né? Certo? Então é só para discutir um pouquinho as limitações da analogia, mas só para lembrar que o momento angular intrínseco vai estar associado ao elétron e às outras partículas, mas a gente vai pensar como uma propriedade quântica, né, devido à mecânica quântica, e não como uma analogia clássica estrita, né, explicitamente, né. Então aqui eu vou dar a motivação como é que aparece a ideia de momento angular intrínseco para o elétron, né, que é um objeto pontual, né. A gente vai mostrar por que ele apareceu, por que teve que se supor que o elétron tinha também um momento angular intrínseco, mesmo sabendo que ele é um objeto pontual, tá? Eu vou analisar historicamente, né, o aparecimento do conceito do spin do elétron e depois, automaticamente, isso vai respingar, né, vai transparecer para as outras partículas subatômicas também, além do elétron, né, o próprio próton, o próprio nêutron, né, também com momentos angulares intrínsecos, né. Bom, lembrando do modelo do Sommerfeld, o modelo atômico relativista do Sommerfeld inicialmente para o átomo de hidrogênio, né, lembrando que a problemática da introdução do modelo Sommerfeld era explicar, então, as linhas espectrais, né, a estrutura fina do espectro de energia do átomo de hidrogênio, que se verificava quando a gente tinha resolução alta, né, do espectro, além das linhas, né, das raias, né,
grossas que coincidem com o modelo atômico do Bohr, né, tem no átomo de hidrogênio uma estrutura fina, tá? Essa estrutura fina não era possível ser explicada no modelo do Bohr, então o Sommerfeld conseguiu explicar a estrutura fina das linhas espectrais no átomo de hidrogênio, introduzindo novos números quânticos. Qual é que foi a ideia do Sommerfeld? Ele permitiu que a órbita do elétron fosse não circular, mas fosse elíptica, né? Com isso, ele consegue quantizar, né, espacialmente duas quantidades, né? Tanto a parte radial do momento, né, quanto a parte angular do momento. Lembrando que o Sommerfeld e o Wilson, né, propuseram regras gerais de quantização, que são as regras de quantização de Wilson-Sommerfeld, né? Então, usando uma órbita elíptica, onde a gente teria variação tanto do raio, né, do vetor raio, quanto da parte angular em sistema de coordenadas esféricos, né, ele introduz automaticamente um número quântico a mais, e como ele tem um número quântico a mais, né, que é a quantização da parte radial do movimento do elétron, né, ele consegue, com dois números quânticos, consegue compatibilizar esses dois números quânticos com a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Estava funcionando muito bem para átomo de hidrogênio, né? Mas quando a gente vai para átomos de muitos elétrons, né, o modelo de Sommerfeld já não dá conta, né? Aparentemente ele estava muito bem, mas ele não consegue dar conta. Até o número de linhas observadas em outros átomos, né, era maior que o previsto por Sommerfeld. Mesmo Sommerfeld introduzindo um novo número quântico, né? Na verdade, se vocês olharem que o número quântico que o Sommerfeld introduziu foi o número quântico azimutal L, né? Então, além do número quântico principal, ele também tinha o número quântico L, o azimutal, certo? Com esses dois números quânticos, ele conseguia compatibilizar tanto a estrutura grossa quanto a estrutura fina do átomo de hidrogênio. Mas quando a gente vai para átomos de mais elétrons, ou átomos maiores, né, o modelo de Sommerfeld já não consegue dar conta, mesmo com um número quântico a mais, né, o número quântico L, né. Então, para tentar explicar essas linhas, né, observadas, essa estrutura fina observada em átomos maiores, né, que não são compatíveis ainda com o modelo de Sommerfeld, o Pauli tentou fazer uma proposta de como explicar de onde vem, né, qual é que é a origem dessa estrutura fina, né? Então, o Pauli propôs, né, que, ao mesmo tempo, conciliar a tabela periódica com o princípio de exclusão, né, proposto por ele mesmo, né, o Pauli, né, e também explicar essa estrutura fina. O Pauli, então, em 1925, né, propôs, lembrando que isso aqui 25 é um ano antes do paper do Schrödinger, da equação de Schrödinger. Então, aqui a gente estava lidando com modelos ainda semiclássicos, né, para explicar os espectros eletrônicos em átomos, né. Então, o Pauli propôs em 25, né, que além dos números quânticos já conhecidos, né, que eram o N, o L e o M, lá no modelo do Sommerfeld, né, lembrando que o Sommerfeld introduziu o N e o L, né, o elétron possuía um quarto número quântico, além desses três que a gente já conhece, o N, L e o M, né, que podiam assumir só dois valores, tá? Essa ideia que só podia assumir dois valores é porque o Pauli estava tentando descrever ao mesmo tempo a estrutura fina e também conciliar um modelo atômico que explicasse também a tabela periódica, onde os elétrons que estão distribuídos nesses átomos têm que obedecer ao princípio de exclusão de Pauli. Tá? Então, o Pauli chegou à conclusão em 25 que nós deveríamos ter um quarto número quântico para dar conta, né, para compatibilizar essas duas coisas. Tabela periódica, obedecendo os elétrons, obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, e também a explicação da estrutura fina, né, que não são dados conta por os três números quânticos conhecidos da época, né, o E principal e o azimutal, e claro, a projeção do momento angular na direção Z, que tem a ver com o número quântico M, né, o número quântico magnético. Mas o Pauli, então, introduziu um novo número quântico, um quarto número quântico, mas com limitação que ele poderia ter apenas dois valores, com esses dois valores a mais, né? Lembrando que a ideia é que se eu tenho um número quântico a mais, eu consigo construir a estrutura de níveis de energia, né? A ideia é que eu vou introduzir degenerescências quando eu introduzo um novo número quântico, né? E essas degenerescências
nada mais são que estados possíveis dado o mesmo nível de energia, né? Então, com isso eu consigo explicar como o Sommerfeld fez, introduzindo novos números quânticos, uma estrutura fina além da grossa, né? Então, a ideia do Pauli não é tão louca, é o modus operandi da época, né? Tanto do Sommerfeld quanto pessoas que estavam tentando bolar maneiras de introduzir a estrutura fina desta maneira via novos números quânticos, né? Novas regras de quantização. Em geral, os números quânticos, tanto no caso do Bohr quanto no caso do Sommerfeld, e também no caso do Pauli e Prinzauer, né, está associado com condições de contorno com uma determinada coordenada. Né? A gente viu, por exemplo, no átomo, no poço, né, tanto no poço 1D quanto no poço 3D, né, quando a gente tem condições de contorno, né, ou seja, partículas confinadas dentro de uma região espacial finita, né, isso automaticamente, essas condições de contorno, automaticamente, claro, depois na análise da mecânica quântica de Schrödinger, né, essas condições de contorno vão dar origem à quantização dos níveis de energia. Né? Então, o Pauli já esperava que esse quarto número quântico deveria vir de uma condição de contorno de alguma outra coordenada já não analisada anteriormente, né? Porque tanto o Bohr quanto o Sommerfeld encontraram esses dois números, esses três números quânticos a partir dos momentos angulares, das quantizações dos momentos angulares, né? Tanto na parte radial quanto na parte orbital. Né? Então, o Pauli esperava que esse número quântico a mais deveria estar associado com alguma condição de contorno para uma outra coordenada. Explicitamente, como já foi utilizado o momento angular, ou seja, a parte espacial, o Pauli tinha esperança que essa condição de contorno estava associado a alguma condição de contorno na coordenada temporal que não tinha sido utilizada ainda, né? Numa teoria relativística, porque o Pauli vai ser um dos primeiros caras a construir teorias relativísticas para o átomo, né? Mas do ponto de vista de teoria, né, não foi muito frutífera essa ideia do Pauli, mas ficou na literatura, né, essa proposição num quarto número quântico que admitia dois valores, mas o Pauli não conseguiu dar uma explicação de onde viria, né, além da fenomenologia, né, além da postulação, ele não conseguiu argumentar muito, né, da onde viria, né, da onde viria este número quântico adicional, enquanto que no modelo do Bohr e do Sommerfeld, os números quânticos estão claros, né, eles têm a ver com a quantização do momento, né, do momento generalizado, né, em uma determinada direção, no caso radial ou angular, via regras de Wilson-Sommerfeld. Como não existia uma regra de quantização da coordenada temporal, ficou meio em aberto, né, da onde é que viria esse quarto número quântico proposto pelo Pauli. Mas em 25 ficou essa ideia, né. No próprio ano 25, esses dois autores aqui, o Goldsmith e o Uhlenbeck, né, propuseram que esse quarto número quântico, né, que o Pauli propôs que teria dois valores apenas, né, seria a componente Z, certo? E, obviamente, quando eu quantizo na componente Z um momento angular, eu vou ter um momento magnético, entre aspas, associado a esse momento angular, da mesma forma como a gente fez com o momento angular orbital, né? Quando a gente a gente construiu a regra de quantização para o momento angular. Uma das consequências da quantização do momento angular L é que quando eu projeto o momento angular no eixo Z, automaticamente também eu tenho quantização dos valores da projeção no eixo Z, as projeções no eixo Z estão associadas a um número quântico, que era um número quântico magnético, né? Então, o Goldsmith e o Uhlenbeck vão dizer que esse número quântico novo proposto pelo Pauli está associado, então, à componente Z de um momento angular intrínseco do elétron, que eles chamaram de spin. Spin em inglês é rotação, né, giro, né, certo? Então, eles vão pensar que o elétron poderia ter um momento angular intrínseco, com essas limitações que eu acabei de falar no início da aula, né? Não consigo fazer muita analogia clássica, especificamente no caso do elétron, né? E é problemático também para objetos que têm um certo tamanho, né? Mas, do ponto de vista da fenomenologia, né, eles vão encarar que esses dois números quânticos que aparecem propostos esse quarto número quântico, que só tem dois valores possíveis, proposto pelo Pauli, poderia ser a projeção no eixo Z
de um momento angular intrínseco do elétron, que eles chamam de S. Então, o S, que é o vetor de spin, nada mais é que o momento angular intrínseco do elétron, se eu fizer uma analogia, entre aspas, clássico. Né? Então, o spin nada mais é que o momento angular intrínseco do elétron, o giro em torno do seu próprio eixo. O que isso quer ser, né? Lembrando que a gente tem essa limitação do ponto de vista do limite clássico. Né? Mas, do ponto de vista da tecnologia, é isso, tá? O quarto número quântico tem a ver com os dois valores associados a esse quarto número quântico proposto pelo Pauli, tem a ver proposta do Goldschmidt-Uhlenbeck, projeção no eixo Z, né, do momento angular intrínseco, não o orbital, mas o intrínseco, né, do elétron. Né? Eles atribuíram, então, um módulo do vetor de spin, que é igual o módulo do momento angular. Ele deve ter a mesma forma, né, de cálculo, né, que o módulo do momento angular orbital. Só para lembrar, né, o módulo do vetor momento angular orbital, que a gente chamou de L, né, o momento angular, módulo do momento angular de uma partícula, do elétron, por exemplo, né, é escrita em termos do número quântico azimutal L, né, ou seja, dos autovalores do L quadrado. Né. Tá? Lá no caso do módulo de L, não sei se eu tenho aqui a expressãozinha do... Não. A expressão do módulo de L, né, momento angular orbital, era a raiz quadrada de L mais 1, H cortado, vezes H cortado, né? Onde L é o momento angular orbital que está associado à quantização do momento angular ao quadrado, né? Do operador momento angular ao quadrado. Então, por analogia direta com o momento angular orbital, o módulo do momento angular intrínseco, ou o módulo do vetor de spin, né? Que é outra maneira de falar o momento angular intrínseco, que eu vou chamar de S maiúsculo, né? Ele deve estar associado ao número quântico, né? Quando eu quantizo esse momento angular intrínseco de spin, né? Onde esse número quântico associado à quantização do momento angular intrínseco é o número quântico spin, S. O número quântico spin, S, vai fazer o papel do número quântico azimutal do caso do momento angular orbital, tá? Então, é uma cópia carbono do caso orbital, né? O módulo do vetor de spin, ou o módulo do momento angular orbital, do momento angular intrínseco, né? É raiz quadrada de S mais 1, vezes H cortado, né? Onde S aqui faz o papel do L, né? Tá? Então, eu vou ter um novo número quântico associado à quantização do momento angular intrínseco do elétron, que é chamado número quântico spin. E, obviamente, quando eu faço a projeção desse spin quantizado na direção Z, eu vou ter, claro, um novo número quântico associado a essa projeção. No caso do momento angular orbital, quando eu projeto no eixo Z, né, a gente tem associado à projeção o número quântico M, né, o número quântico magnético, que são os autovalores do momento angular na direção Z, no momento angular orbital na direção Z. Né. Aqui também, quando eu projeto esse spin, esse momento angular intrínseco no eixo Z, eu vou ter um número quântico associado a essa projeção. Né? E o número possível, né, já foi dado pelo Pauli. O Pauli disse que só poderia ter esse número quântico, né, esse quarto número quântico, só 2 valores possíveis, né? E o Goldschmidt e o Uhlenbeck associam, né, o número quântico ms, que faria o papel do magnético, né? O ms associado com o spin, né? Esse número quântico aqui, ms, só pode ter 2 valores possíveis pela proposta do Pauli. Né? Lembrando que lá na física do momento angular, né, da mecânica quântica relativa ao momento angular, né, se a gente tem um momento angular que está quantizado, né, a gente tem 2L mais 1 valores do número quântico M. Né? Então, para L igual a 0, a gente tem só um valor de M. Se a gente tem L igual a 1, a gente tem 3 valores de M, e assim por diante. Ou seja, dado o número quântico azimutal, a gente tem 2L mais 1 números quânticos magnéticos. Né? Aqui é a mesma coisa, a física é a mesma. Como o spin é um momento angular também, só que intrínseco, né? Eu vou ter 2S mais 1, né, valores para o número quântico ms, tá, associado à projeção do momento angular intrínseco na direção Z. Né? Então, daqui eu já consigo obter quanto é que é o número quântico S. Né? Se o Pauli propôs que o número quântico ms, né,
esse novo número quântico só tem dois valores possíveis, só dois valores possíveis, tá claro quanto é que tem que ser o número quântico S, o número quântico spin, né? Para eu ter projeção só com dois valores possíveis, ou seja, que o valor de ms só adquira dois valores possíveis na projeção, significa que a multiplicidade de 2, ou seja, 2s mais 1 é igual a 2. A única maneira para isso acontecer é que o número quântico S seja 1 meio, né? Se o S é 1 meio, aí sim eu vou ter, se eu calcular aqui, 2 vezes 1 meio dá 1, mais 1 dá 2, e aí eu vou ter dois valores possíveis para o número quântico ms. Então, da imposição que o número quântico ms, que pelo Pauli só admite dois valores possíveis, e combinando isso com a proposta do Lemberg e do Goldschmidt, que isso está associado à projeção no eixo Z de um momento angular intrínseco, né? Tá claro, combinando essas duas coisas, que o número quântico spin tem que valer 1 meio, de maneira que eu só obtenha dois valores possíveis para o ms na projeção no eixo Z desse momento angular intrínseco, certo? Então já está claro que, combinando as duas coisas, né, Pauli mais Goldschmidt e Lemberg, o número quântico spin tem que se valer 1 meio. Então o elétron tem um número quântico de spin que é 1 meio, certo? Lembrando que é diferente do caso do momento angular orbital, né? No momento angular orbital, o L, o número quântico azimutal, ele é variável, né? Ele pode ser zero, pode ser qualquer número inteiro, né? Agora, no caso do spin, não está fixado. O número quântico spin só tem um valor possível, é 1 meio, porque ele está amarrado, né, com os valores limitados, que são 2, né, para o número quântico ms, certo? Bom, determinamos quanto é que é o S, tem que ser 1 meio para respeitar a proposta do Pauli, e esse ms está associado à projeção no eixo Z desse momento angular intrínseco do elétron, certo? Bom, se a gente tem o S, que faz o papel do Lzinho, né, a gente sabe quanto é que vale o ms. Lembrando que quando a gente tem um L, o M, o número quântico magnético, varia entre menos L e L. Bom, aqui vai ser a mesma coisa, né? O número quântico ms vai variar de menos S a S, porque o número quântico spin está fazendo o papel do número quântico L, no caso do spin do momento angular intrínseco, né? Então tá claro quais são os dois valores possíveis para ms. É menos e mais 1 meio, né? Mais ou menos 1 meio. E a projeção no eixo Z do spin, ou do momento angular intrínseco, é mais ou menos 1 meio de H cortado, né? Então, o número quântico ms, no caso do spin, só admite dois valores, né? Mais ou menos 1 meio. Já tem uma diferença também, novamente, com o caso do momento angular orbital, né? No momento angular orbital, os valores do número quântico magnético são só inteiros, né? Positivos ou negativos, que variam entre menos L e L. Agora, no caso do spin, não. O número quântico ms, né, ele é uma fração, né, é 1 meio, né, não é um inteiro. Então tem uma série de diferenças relativas aos números quânticos, tanto o S, que é fixo, né, para o elétron, quanto para a projeção no eixo Z e o número quântico associado, que é o ms. O ms só tem dois valores, é mais ou menos 1 meio, significando que a projeção no eixo Z do momento angular intrínseco para o elétron é só menos 1 meio de H cortado e mais 1 meio de H cortado. Além de explicar, então, a estrutura fina, né, e a tabela periódica pela proposta do Pauli, né, a hipótese essa do spin do eletrônico, né, proposto em 25, também explicou a posteriori, né, um experimento que tinha ocorrido em 22, ou seja, 3 anos antes, né, onde o resultado desse experimento não era possível ser explicado utilizando só a ideia de momento angular orbital para o elétron, tá? Ou seja, esse experimento do Stern-Gerlach de 1922 era uma anomalia experimental dentro do escopo teórico que existia sobre as propriedades do elétron, né, no ano 22. Ou seja, no ano 22 a gente tinha no máximo o modelo de Bohr ou o modelo de Sommerfeld, né, onde o elétron tinha no máximo momento angular orbital, né, que era quantizado já no modelo do Bohr. A gente vai analisar em detalhe o experimento externo dela, mas a quantização do spin na direção Z
vai explicar a posteriori esse resultado experimental, que à época era uma anomalia, né, que não poderia ser explicada com o que a gente sabia sobre o elétron do ponto de vista da mecânica quântica em 22. Né? Lembrando, aqui eu vou analisar toda a história de como é que a gente explica ou analisa esse experimento famoso de Stern-Gerlach, né, que ele é também um dos pilares experimentais da mecânica quântica do ponto de vista do spin, né? Ele é crucial, né, esse experimento do Stern-Gerlach. Né? O que está por trás desse experimento de Stern-Gerlach? Né? Se o elétron tem momento angular orbital e também aqui nesse modelo do Pauli também um momento angular intrínseco, mas tem momentos angulares, né? Lá da física 3 do eletromagnetismo clássico, né? Se uma partícula carregada, que é o caso do elétron, né? Ele tem um momento angular, tanto orbital quanto em torno do seu próprio eixo, né? Eu vou ter um momento de dipolo magnético associado, certo? Ou seja, ele é um mini-ímã, tá? Ela é uma espira de corrente, tá? Se esses objetos são espiras de corrente do ponto de vista de momento de dipolo magnético, se eu colocar esses objetos, esses elétrons, esses átomos, né, em campos externos, magnéticos externos, vai acontecer coisas, tá? O momento de dipolo magnético desses objetos vão interagir com o campo magnético externo e vão acontecer coisas. No caso do momento, no caso do campo externo uniforme, certo? A gente vai ter tanto alinhamento do momento dipolo com a direção do campo, né? E se eu tenho campos externos variáveis, que é o caso do experimento de Stern-Gerlach, né? A gente tem o aparecimento de uma força sobre essas partículas, tá? E eu posso, então, dependendo do sinal, né, do número quântico ms, ou do ml, né, obter qual é que é o sinal da força que o campo externo vai atuar sobre a partícula que tem um momento de dipolo magnético associado ao seu momento angular. Então, aqui, quando eu introduzo momentos angulares, isso significa que esses objetos têm momento de dipolo magnético e o momento de dipolo magnético interage de várias maneiras com campos magnéticos externos, especialmente um campo magnético variável que dá origem à força sobre as partículas. E a gente pode fazer separação, né, dessas partículas dependendo do seu número quântico, né, momento angular orbital ou de spin, no caso, a gente está pensando já com spin também. Então, aqui eu vou fazer uma revisão de como é que a gente obtém em mecânica clássica o momento de dipolo magnético, sabido o momento angular, né? E depois a gente vai ver quais são as consequências para o momento de dipolo magnético, a sua versão quântica, né? Como o momento angular é quantizado, automaticamente eu vou ter quantização do momento de dipolo magnético, tá? Então, começando ainda com o caso clássico, né? Se eu tenho uma partícula, né, pontual, carregada, né? Se eu tenho uma partícula de massa m, carga q, ainda em mecânica clássica, em física clássica, eletromagnetismo clássico, tá? Eu tenho uma partícula girando em torno de um eixo de rotação, certo? Lembrando que, claro, quando ela estava girando em torno de um eixo de rotação, certo? Essa partícula de massa m, que está a uma distância r, né, do eixo de rotação, ela vai ter um momento angular orbital, por exemplo, L, né? Um momento angular orbital. Lá da física clássica, do eletromagnetismo clássico, né, a gente sabe que uma partícula orbitando, uma partícula carregada, orbitando com momento angular L, certo? Tem um momento de dipolo magnético μ, vetor, momento de dipolo magnético μ, que é proporcional ao momento angular orbital dela, tá? A constante de proporcionalidade aqui é a carga da partícula e inversamente proporcional à massa de uma partícula. Então, qualquer partícula carregada orbitando, né, em torno de um eixo de rotação vai ter um momento de dipolo magnético. Então, o elétron, como ele tem um momento angular orbital, ele também tem um momento de magnético de dipolo, né? Ou seja, eu posso encarar o elétron no seu movimento orbital como uma espira de corrente que tem um momento de dipolo magnético μ. Esse momento de dipolo magnético μ vai interagir com campos magnéticos externos, né? Então, aqui se eu calcular, por exemplo, qual é que é o módulo, né, do momento de dipolo magnético, no caso do elétron especificamente, né, onde a carga do elétron é menos v, que a massa é a massa do elétron, né, o módulo do momento magnético, eu vou chamar de μ, né, sem vetor, né, o módulo do vetor, momento de dipolo magnético, é a razão E, carga do elétron, né, módulo da carga do elétron, a carga fundamental, dividido por 2 vezes a massa do elétron, multiplicado por um momento angular orbital do elétron, certo? Mas, em mecânica quântica, a gente mostrou, né, que
que o momento angular, o módulo do momento angular orbital do elétron é quantizado em mecânica quântica, né? Então aqui eu posso escrever explicitamente, né, o valor do módulo do momento angular orbital no caso do elétron. Então aqui eu posso já calcular quanto é que é o módulo do vetor momento de dipolo magnético para o elétron no seu movimento orbital, né, em torno do núcleo, né, do átomo, em termos do módulo do momento angular já quantizado. Lembrando que o módulo do momento angular orbital é a raiz quadrada de L mais 1, onde L é um número quântico azimutal, né, vezes H cortado. Então aqui eu tenho explicitamente o módulo do momento de dipolo magnético orbital do elétron em termos do número quântico L, né. Aqui eu posso ainda reescrever o módulo do momento de dipolo magnético associado ao momento orbital em termos do chamado magneton de Bohr, que é o MiB, tá? Vocês conseguem ver o que é o magneton de Bohr aqui, né? É o produto E vezes H cortado, ou seja, a carga fundamental eletrônica vezes a constante de Planck reduzida, dividido por 2 vezes a massa do elétron. Né? Então, aqui eu ainda consigo escrever o módulo de Mi, né? Em termos do número quântico azimutal, é a raiz quadrada de L mais 1, que vem da quantização do L, né? E a unidade do momento de dipolo magnético vai ser escrita em unidades de magneton de Bohr, que é essa quantidade aqui, né? EH cortado dividido por 2 vezes a massa do... Ou seja, depende da carga e da massa do elétron, né? Se eu quiser fazer a projeção no eixo Z do momento de dipolo magnético, né? Eu só vou projetar, então, o L na direção Z, então eu posso calcular também o MZ. O MZ é a projeção do momento de dipolo magnético orbital na direção Z. É fácil de fazer a projeção, isso vai ser proporcional à componente Z do momento angular orbital, né? Certo? Explicitamente. Onde aqui eu estou colocando, claro, a carga já do elétron, que é menos Z. Se eu colocar também, a gente sabe, né, que a componente Z do momento angular orbital do elétron também é quantizada e depende do número quântico magnético, né? Então, o Lz, em mecânica quântica, é quantizado, é m vezes h cortado, onde m é o número quântico magnético. De novo, eu consigo escrever a componente Z do momento de dipolo magnético em termos do magneton de Bohr e do número quântico magnético, né? É menos m vezes o magneton de Bohr. Eu vou só calcular para vocês numericamente quanto é que é o valor do magneton de Bohr, né? Lembrando a definição, né? O magneton de Bohr, que vai dar as ordens de grandeza dos momentos de dipolo magnéticos orbitais do elétron, né? E H cortado dividido por 2 vezes a massa do elétron. Se eu colocar aqui os valores em SI, né? Sistema Internacional, tanto da carga eletrônica, né? O 10 na menos 19, coulombs, né? O H cortado em joules vezes segundo e a massa do elétron em quilos, 10 a menos 31 quilos, né? A gente vai obter que o magneton de Bohr tem esse valor numérico de 10 na 24, 10 na menos 23, né? 9, 10 na menos 24 joule por Tesla, né? Ou se a gente quiser escrever em unidades de eletrovolts, isso dá ordem de quase 6, 10 na menos 5 eletrovolts por Tesla. Tá? Lembrando que o magneton de Bohr dá a ordem de grandeza dos momentos de dipolo magnético, tanto orbital e depois a gente vai ver de spin também, né? Do elétron. Vocês conseguem ver aqui nos dois casos, tanto o módulo de Mi quanto a componente Z do Mi são escritos em unidades do magneton de Bohr, né? E, obviamente, dependem também dos números quânticos associados à quantização do momento angular. Tanto do próprio momento angular quanto da direção Z, né? A componente Z do momento angular. Certo? Aqui no caso, essa expressão que eu mostrei para vocês em mecânica clássica, ou física clássica, é eletromagnetismo clássico, né? Onde o Mi é proporcional a L com esta constante de proporcionalidade, né? Q sobre 2M, ela tem esse valor desta maneira, isso é no livro de Física 3 a gente faz isso, né? Essa normalização Q sobre 2M é no caso onde eu tenho um objeto carregado fazendo uma trajetória circular em torno do eixo de rotação, né? A gente pode generalizar o caso geral, né? Onde eu não preciso necessariamente ter uma órbita circular, tá? Qual é que seria, então, a razão entre a proporcionalidade entre o Mi e o L no caso geral, tá? No caso da relação entre o Mi e o L, no caso geral, certo? A gente vai precisar multiplicar a normalização para movimento circular por um fator que é o chamado fator G, ou razão giromagnética, tá? Então, quando eu extrapolo para o caso
onde o movimento orbital não é exatamente circular, mas pode ser outro tipo de órbita, né? Não circular, a gente vai ter que multiplicar aquela razão original de órbita circular, essa razão Q sobre 2m, por um fator, que é o fator G, né? Um fator de Landé, ou razão giromagnética. Então, no caso geral, né? No caso geral, a gente pode escrever o momento de dipolo magnético, o vetor do momento de dipolo magnético do elétron, né, no seu giro orbital, ainda continua sendo proporcional ao momento angular orbital, né? Mas aqui eu estou escrevendo explicitamente em termos da razão giromagnética, o fator G, associado ao movimento orbital do elétron, que no caso é 1, porque a gente sabe que as órbitas ali são circulares no modelo do Bohr, né? Então o fator G é exatamente 1. Esse fator G aqui ele depende da distribuição de cargas, né? Como é que é a distribuição de carga? Eu vou ter diferentes fatores G. Então é só para mostrar para vocês que eu posso escrever o caso geral da relação entre μ e L, onde a órbita não necessariamente, ou o movimento do elétron não necessariamente seja uma órbita circular, tá? No caso, o modelo do Sommerfeld já é o caso, né? Ele tem uma órbita que é elíptica em torno do núcleo, né? Mas aqui eu estou escrevendo explicitamente em termos do fator G, tá? Do magnetron de Bohr e do valor do momento angular. Neste caso aí, tá? Neste caso aí, certo? Como o GL, ou seja, o fator G orbital para o caso do elétron é 1, aquilo que eu acabei de mostrar, aquelas expressões que a gente acabou de mostrar são iguais, né, com a órbita circular, ou seja, o modo do momento de dipolo magnético associado ao momento angular orbital é raiz de L mais 1 em unidade de magnetron de Bohr, multiplicado pelo fator G associado ao movimento orbital do elétron, que é exatamente 1. Ou seja, a expressão que eu mostrei antes é exatamente a mesma, porque o G, o fator G, é 1 para o caso orbital. A mesma coisa para a componente Z do momento de dipolo magnético, né? É a mesma expressão anterior, só que eu tomo cuidado de botar o fator G, né, associado a uma órbita que não seja exatamente circular. Mas para nós a gente sabe que o GL é 1. Então, tanto o modo do momento de dipolo magnético quanto a componente Z são conhecidas. Depende do magnetron de Bohr e dos dois números quânticos associados ao momento angular orbital, o L e o M. Número quântico azimutal, número quântico magnético. Lembrando, né, que no caso do sinal da carga do elétron, né, esses dois vetores têm sentidos contrários, né? O μ é proporcional a L, mas a carga do elétron é menos E, né? Então, esses dois vetores, eles estão relacionados, mas eles são paralelos, no caso do sinal da carga eletrônica, né? Certo? Como eu estava comentando para vocês, se eu tenho o momento angular orbital e o fato de eu ter um momento angular orbital, isso me dá um momento de dipolo magnético diferente de zero para o elétron no seu movimento orbital. Quando eu introduzo esses elétrons, na verdade os átomos onde esses elétrons estão contidos, né, num campo magnético, isso vai fazer que esse momento de dipolo magnético, uma espira de corrente, né, interaja com esse momento magnético externo, né, de diferentes maneiras, né. Por exemplo, se eu tenho um campo magnético uniforme, ou seja, um campo constante, né, um campo magnético constante, eu coloco um átomo onde esse elétron tem um momento de dipolo magnético, né, associado ao movimento orbital dele, ou seja, ele é uma espirinha de corrente, né. Quando eu coloco ele num campo externo, magnético externo constante, tá, o que vai acontecer? A espirinha de corrente que o elétron corresponde, né, vai se alinhar com o campo magnético. Se alinhar com o campo magnético, a direção do campo magnético, significa que o campo, né, vai gerar um torque, né, sobre o movimento orbital do elétron, ou seja, a espira de corrente associada ao movimento orbital do elétron. Ou seja, o vetor momento de dipolo magnético do elétron vai se alinhar com a direção do campo e o torque associado a esse alinhamento lá em física clássica, eletromagnetismo clássico, a gente calcula explicitamente isso, né? Aqui eu só estou lembrando, né? Que o torque é dado em termos do produto vetorial do momento de dipolo magnético orbital do elétron, vetorial com o campo magnético, vetor momento com o campo magnético externo. Tá? Então, o fato de eu colocar o elétron num campo magnético externo que é constante faz com que o vetor momento de dipolo magnético dele se alinhe com o campo. Ou seja,
no movimento orbital do elétron, eu posso encarar o elétron como um mini-ímã, tá? Que vai se alinhar com o campo, com a direção do campo magnético uniforme externo, ou seja, vai atuar um torque que eu sei calcular, nós sabemos calcular, a partir do vetor μ e da direção do campo, ou do vetor campo magnético, né? Lembrando, como o campo magnético vai realizar trabalho, né, esse campo de força vai realizar trabalho sobre a partícula, ou seja, vai interagir, né, vai realizar trabalho sobre a partícula carregada, ou seja, sobre o elétron, né? Obviamente eu vou ter uma força magnética sobre o elétron, como eu coloco ele dentro desse campo uniforme, né? Se eu tenho trabalho sendo realizado pelo campo magnético, automaticamente lá da mecânica clássica a gente sabe que o trabalho realizado pela uma determinada força, se ela é a força resultante, né, é igual à variação, igual ao negativo da variação da energia potencial, certo? Lá da física clássica. Então, se a força externa é a força magnética devido ao campo magnético uniforme externo, o trabalho realizado por esse campo externo magnético, né, vai ser igual ao negativo da variação da energia potencial. Ou seja, se eu coloco um elétron, que é um mini-ímã, num campo magnético uniforme externo, eu vou ter uma energia potencial associada à interação desse mini-ímã com o campo magnético. Também lá na física, no eletromagnetismo clássico, a gente deriva, né, explicitamente qual é que é a energia potencial associada ao trabalho realizado pelo campo magnético sobre o elétron, né? Ele pode ser escrito em termos do produto escalar do momento de dipolo magnético desse elétron, no seu movimento orbital, né, escalar com o vetor campo, sinal menos, né? O sinal menos basicamente vem da questão que o trabalho realizado está associado com o negativo da variação da energia potencial, né? Certo? Então, no caso de um elétron que está dentro de um campo magnético uniforme, como ele tem um μ, a gente vai ter uma energia potencial associada à interação desse momento magnético com o campo externo. Lá na física clássica, no eletromagnetismo clássico, a gente sabe que esta energia potencial é menos produto escalar μ escalar B, certo? Ou se a gente está analisando a componente, ou seja, se o campo magnético externo está numa direção definida, por exemplo, o eixo Z, né? Nesse caso particular, onde o momento magnético está na direção Z, é um vetor constante, né, apontando na direção Z, a energia associada a trabalho realizado pelo B é basicamente, né, como o μ, né, o vetor momento de polo magnético, é paralelo com o campo B, né, certo? Aí tem uma simplificação nesse caso particular, onde o B está na direção Z, a energia associada, o produto escalar é simplificado, né? O produto escalar basicamente vai ser o negativo da componente Z do momento de dipolo magnético multiplicado pelo módulo de B. Lembrando como é que eu calculo o momento de produto escalar, né? O produto escalar é o módulo do primeiro vetor vezes o módulo do segundo vetor, que é o B, né? Multiplicado pelo cosseno do ângulo entre eles. Mas se o μ está apontando na direção paralela com o B, no alinhamento, né? A gente tem uma simplificação, então, da expressão da energia potencial. Mas aparece uma energia potencial porque o campo magnético vai realizar trabalho sobre o elétron, partícula carregada, né? Então, dependendo de que tipo de campo magnético eu atuo sobre o elétron, ele vai ter comportamentos diferentes, né? Lembrando que devido ao elétron ter um momento de dipolo magnético associado aos seus movimentos orbitais, e é também intrínseco, tá? Também se eu tenho um momento de dipolo, momento angular intrínseco, eu também vou ter um momento de dipolo magnético associado, tá? E lembrando que eu posso sempre encarar que o elétron é um mini-ímã do ponto de vista dos seus movimentos angulares, tanto orbital quanto também do intrínseco, tá? Então aqui eu estou fazendo só uma analogia, uma figura onde a gente tem a direção do campo B na direção Z, né? E aqui eu estou representando o vetor, momento de dipolo magnético orbital do elétron, imaginando que ele funciona como se fosse um mini-ímã, né? O resultado da gente introduzir, então, um campo magnético externo constante na direção Z é fazer com que o mini-ímã, ou seja, o vetor momento de dipolo magnético do elétron, alinhe com o campo B. Obviamente tem uma torque associada que a gente consegue calcular explicitamente em eletromagnetismo clássico, né?
A mesma coisa vai acontecer com o momento de dipolo magnético associado ao spin, ou seja, da rotação do elétron em torno do seu próprio eixo. Se eu tenho um S, que é o spin, que também é um momento angular orbital, eu também devo ter um momento angular associado, um momento de dipolo magnético associado ao spin. De novo, volta aqui para o caso clássico, né? Toda vez que eu tenho um momento angular, eu vou ter um momento de dipolo associado. A gente já analisou em completo o caso do movimento associado, do momento de dipolo magnético associado ao momento angular, o orbital, né? Mas se eu tenho um momento angular intrínseco S, eu também vou ter um momento de dipolo magnético associado ao spin, né? O momento angular intrínseco. Aí é diferente, né, o que acontece com o momento de dipolo magnético, μ, né, quando a gente introduz ele num campo externo, tá? Então, se eu tenho um vetor momento de dipolo magnético que está associado ao movimento de spin, né, ao momento angular intrínseco do elétron, o efeito de introduzir esse cara com spin no campo externo é fazer com que esse mini ímã que representa o elétron girando em torno do seu próprio eixo, ou seja, do spin, né, é precessionar. Então, se a gente incompatibilizar, né, usar os dois momentos angulares do elétron, o orbital e o de spin, eu vou ter dois momentos magnéticos, né, dois momentos de polo magnético, um orbital e outro de spin. Quando eu coloco esses caras, esse mini ímã, né, que está girando em torno do seu próprio eixo e tem também um momento de dipolo magnético orbital, quando eu coloco ele num campo externo uniforme, vai acontecer duas coisas, tá? Ele vai tentar se alinhar com a direção do campo B, do ponto de vista do momento de dipolo associado ao movimento orbital, L, e também, no caso do momento de dipolo associado ao spin, vai fazer que ele vai precessionar, além então do alinhamento, enquanto ele vai alinhando, ele vai precessionando em torno da direção do campo B uniforme. Tá? Lembrando então aqui que no caso, como tem spin, existe um momento de dipolo magnético também associado ao spin, além do orbital, certo? Então, eu posso até calcular quanto é que é o momento de dipolo magnético associado ao spin do elétron ou o momento magnético associado ao spin. Né? É a cópia carbono do caso orbital. Né? A gente acabou de mostrar aqui ó, que o momento de dipolo magnético associado ao movimento orbital, né, que seria o μL, né, é em unidades do magnetron de Bohr, é proporcional ao número quântico L, né, a raiz quadrada de L mais 1, onde L é o número quântico azimutal, certo? E a componente Z desse momento de dipolo magnético associado ao movimento orbital está escrito em unidades também do magnetron de Bohr, e é proporcional, tem a ver com o número quântico magnético M, que tem a ver com a projeção do momento angular orbital na direção Z. Se eu fizesse uma cópia carbono dos momentos magnéticos agora associado ao spin, ou seja, ao momento angular de spin, né, intrínseco, tá? Como é que eu escreveria ele? Como é que eu calcularia ele, tá? Também, ainda em unidades de magnetron de Bohr, e aqui, ao invés de ser raiz quadrada de L mais 1, a gente vai calcular em termos do número quântico associado ao spin, né? Que é o S, né? Raiz quadrada de S mais 1. Então, aqui a gente consegue calcular qual é que seria o momento de dipolo magnético do elétron associado ao seu spin. Então, um elétron tem dois momentos magnéticos, um orbital e um associado ao spin. Essa é a novidade quando eu introduzo um novo número quântico, que é o spin. Né? Eu também vou ter um momento de dipolo magnético associado a este spin. Que depende explicitamente do número quântico S em unidades de magnetron de Bohr. Como eu falei para vocês, o S é fixo, né? O L pode variar de inteiros, né? Mas o número quântico spin é fixo, é 1/2, né? Significando que só tem um valor possível para o momento de dipolo magnético associado ao spin do elétron. Né? Dá para calcular aqui explicitamente, é 1/2 mais 1, né? Isso dá a raiz quadrada de 3/4 vezes o magnetron de Bohr, tá? Então, o momento de dipolo magnético associado ao spin do elétron tem um valor possível, enquanto
o momento magnético, o momento de dipolo magnético associado ao movimento orbital, aí é variável, né? Porque ele vai depender do número quântico L, que é inteiro, né? Por exemplo, quando eu estou com níveis de energia muito grandes no átomo de hidrogênio, né? A gente sabe que o valor de L varia entre 0 e N menos 1. Então, se eu estou em níveis de energia grande, eu posso ter valores de L variáveis e grandes, né? Para colocar aqui, eu vou ter valores variáveis para o μ, ou seja, um momento de dipolo associado ao movimento orbital do elétron. No caso do momento de dipolo associado ao spin, não, né? Só tem um único valor possível, que tem a ver com o número quântico spin, que é fixo, né? A mesma coisa com a componente Z desse vetor momento de dipolo magnético associado ao spin, né? Cópia carbono do caso orbital, né, seria menos o m multiplicado por mb, só que agora aqui o m é o número quântico ms, né? Que no caso só tem dois valores possíveis, né? No caso do orbital não, varia entre menos L e L, mas aqui no caso do spin só tem dois valores, é mais ou menos um meio. Então a projeção no eixo Z do vetor momento de dipolo magnético associado ao spin só tem duas projeções possíveis. Aqui é o pulo do gato crucial, tá? A projeção no eixo Z do vetor momento de dipolo magnético associado a um spin do elétron só tem dois valores possíveis, mais ou menos um meio vezes o magneton de Bohr. Isso vai ser crucial para explicar aquele experimento do Stern-Gerlach, né? Onde eu coloco átomos cujos elétrons têm momento angular orbital nulo, certo? E vai acontecer umas coisas que a gente vai analisar, certo? Na próxima aula a gente vai ver até que a gente nem precisa colocar campos externos para ver a interação entre o momento magnético do dipolo e campos externos, né? O próprio núcleo, que tem prótons, que são partículas carregadas, né? Se a gente descrever o movimento do núcleo em termos do sistema de repouso do elétron, a gente vai ver que o próprio núcleo já dá um campo magnético intenso, em que o elétron ou os elétrons estão imersos, tá? Então, mesmo na inexistência de campos externos, o elétron sempre vai estar sujeito a um campo magnético próprio do núcleo, certo? Que a gente vai analisar o efeito disso na aula que vem. Mas, por enquanto, a gente está analisando a interação dos momentos de dipolo magnético, tanto do orbital quanto de spin, com campos externos, que tem a ver com o experimento de Stern-Gerlach que a gente vai analisar. Então, no caso do momento de dipolo magnético, tem que ficar claro que só tem dois valores possíveis para o valor de ms, né? Só dois valores, enquanto que o ml, né, associado ao orbital, pode ter vários valores, e dependendo do valor do número quântico azimutal. Essa interação, então, do spin eletrônico na forma do seu momento magnético de spin com o campo magnético externo, né, com esses dois valores possíveis, né, vai dar origem ao desdobramento dos níveis de energia responsáveis pelaquela estrutura fina das linhas espectrais que o Pauli tentou explicar por introdução de um quarto número quântico, que é o ms, que teria só dois valores possíveis, né. Lá no início da aula a gente analisou isso. Só tem um detalhe aqui, né? A gente obteve aqui por cópia carbono, né? Quanto é que seria o ms e o mzs, né? Fazendo uma cópia carbono com o caso orbital, né? A gente apenas trocou os números quânticos L por S e M por ms, né? Mantendo o fator G, né? O fator de giro magnético a gente manteve 1, né? Como é no caso eletrônico orbital, no caso orbital eletrônico, né? Só que eu estou mantendo o mesmo valor de G, que o GL, né, que a gente estava utilizando antes. A gente assumiu que o fator G associado ao spin seria o GS, né? A gente está assumindo aqui, ó, nessa analogia, né, que o GS, o fator S, ou giro magnético associado ao spin, também é igual a 1, como no caso orbital, né? Só que, quando a gente vai para o experimento, né, a gente vê que o módulo da componente Z do momento de dipolo associado ao spin, que no caso o módulo é o módulo do número quântico m, né, multiplicado pelo magneton de Bohr, que deveria dar só apenas um meio de magneton de Bohr, quando a gente faz a medida, né, da componente Z do momento magnético de dipolo associado ao spin, né, a gente vê que não dá um meio de MB, ou seja, não dá um meio de
vezes o magneton de Bohr, ou seja, não é a metade, 0,5, né, magneton de Bohr, mas sim um magneton de Bohr, tá? Isso dá a entender que, comparando a medida experimental do Mizé módulo, né, com a analogia com o μ associado ao movimento orbital, está claro que o G, o fator G que a gente utilizou aqui na analogia para o caso de spin, né, não pode ser 1. O fator G, no caso de spin, é 2, na verdade, né? Então aqui já tem um outro problema. Além de eu ter o momento de dipolo associado ao spin, e é proporcional ao número quântico m, né, ms, no caso da direção z, né? O fator G associado aqui, do ponto de vista experimental, né, não é 1 como no caso orbital, tem que ser 2 para corresponder à verificação experimental. Né? Então, essa expressão que a gente obteve aqui, né, para analogia direta com o caso orbital, não funciona do ponto de vista da medida experimental do ms, na direção z. Então, do ponto de vista formal, né, a gente já sabe, né, do ponto de vista de medida experimental, que o momento de polo magnético na direção z, né, no componente z do vetor momento de polo magnético associado ao spin, né, não é basicamente o ms multiplicado pelo magneton de Bohr, mas a gente tem um GS, um fator G, né, que é diferente do esperado, né, diferente do esperado G igual a 1, tá? E do ponto de vista experimental, ele é um pouquinho maior que 2, tá? O valor medido do GS é 2.002319. Ou seja, é da ordem de 2 e não 1, como o que a gente esperaria por analogia com o caso orbital. Então tem que ter um cuidado quando a gente for calcular, ver as consequências, né, da interação do momento de dipolo magnético associado ao spin com campos externos, campos magnéticos externos, né, levar em consideração que o fator G, no caso do momento de dipolo magnético associado ao spin, o fator G não é 1, é 2. O GS é 2 do ponto de vista experimental. Esse fator 2, a princípio, não tem explicação em mecânica quântica não relativística. Tá? O fator GS2 só vai conseguir ser explicado do ponto de vista da mecânica quântica só numa versão, numa versão relativística para a equação de Schrödinger, ou para a equação que descreve o elétron. Tá? Que o próprio Dirac, em 27, construiu. Tá? O Dirac, então, construiu uma equação de onda, né, relativística para descrever o elétron no átomo de hidrogênio. Né? Quando ele introduz essa equação relativística e toma o limite não relativístico dessa equação, que é a equação de Dirac, né, automaticamente o fator G, que aparece aqui, que é o fator G igual a 2, naturalmente sai do limite não relativístico da equação de Dirac. Tá? Então, eu só consigo explicar do ponto de vista teórico por que o GS é 2, usando uma equação para descrever o elétron que é relativística, tá? Que é a equação de Dirac. Tá? Se eu tomar o limite não relativístico da equação de Dirac, o valor GS igual a 2 aparece explicitamente como resultado desse limite. Tá? Então, a equação de Dirac foi só em 27 que foi proposta, né? Que é a equação relativística para descrever o elétron no átomo de hidrogênio, ou nos átomos hidrogenoides. Tá? E nesse limite ele consegue calcular que dá 2, né? Exatamente 2 na teoria de Dirac, né? Usando a mecânica quântica relativística. Tá? Certo? O valor de GS atualmente, né, ele é calculado na teoria quântica de campos, né, na eletrodinâmica quântica, com alta precisão. Então, na teoria de Dirac é exatamente 2, mas na teoria quântica de campos, onde eu também quantizo o campo eletromagnético, né, o GS, na verdade, o GS é um dos valores mais bem conhecidos, né, do ponto de vista da teoria quântica de campos. Né. Ele é conhecido com 10, 15 casas decimais depois da vírgula, o valor de GS dentro da eletrodinâmica quântica. Mas aqui no nosso caso, a gente sabe que o valor GS não é 1, é 2, da comparação experimental do valor predito, né, na analogia com o caso orbital, com o valor medido do ms na direção z. Né? Certo? O experimento de Stern-Gerlach, né, que o spin vai dar uma explicação posterior para esse experimento, envolve não campos magnéticos uniformes, mas campos magnéticos variáveis, ou seja, não uniformes. Ou seja, o campo magnético, nesse experimento de Stern-Gerlach, ele depende das coordenadas espaciais. Né?
O B não é um vetor constante, tá? O B varia com as coordenadas. Então, cada coordenada do espaço, o valor do campo magnético, do vetor campo magnético, é diferente. Então, eu tenho um campo variável, né? Um campo magnético não uniforme. Como eu estava falando para vocês, né? Quando eu introduzo uma partícula que tem momento de dipolo magnético, tanto de spin quanto de orbital, né? Num campo magnético externo variável, não uniforme, né? O que acontece é aparece, então, a introdução de uma força que vai atuar sobre essa partícula, devido ao fato que o campo não é uniforme. Como é que eu sei que tem uma força atuando sobre a partícula? Lembra que força em mecânica clássica está associada com o negativo do gradiente da energia potencial, né? Lembrando que quando eu introduzo a partícula, né, dentro de um campo magnético, o campo magnético realiza trabalho. Se ele realiza trabalho, ele tem uma energia potencial associada, né? O trabalho é igual ao negativo da variação da energia potencial. Então, eu consigo relacionar a energia potencial com o campo B, né? Eu acabei de mostrar ali anteriormente, né? Que, então, o U, né, a energia potencial associada à interação do momento de dipolo magnético com o campo externo é esta daqui, né? Menos μ escalar B. Então, eu consigo calcular qual é que seria a força, né, que vai atuar sobre uma partícula quando eu introduzo um campo magnético variável, né, não uniforme, se ela tem um momento de magnético, tanto de orbital quanto de spin, né? Se o meu campo magnético for variável e só na direção z ele variar, ou seja, se ele for uniforme na direção xy, né? Só para simplificar, tá? E ele variar só na direção z, aí o cálculo aqui do gradiente desse produto escalar fica simplificado, né? Porque as derivadas, né? Lembrando que o nabla é um vetor cujas componentes são as derivadas espaciais nas direções cartesianas, x, y, z, né? Se o campo magnético ele é uniforme, ou seja, não varia na direção x, y, a atuação do operador nabla nessas duas direções dá zero, certo? E aí, no caso, se o campo magnético só variar, né, na direção z, ou seja, se o dB só tem variação na direção z, aí eu vou ter uma força só na direção z, né? A força que vai atuar sobre a partícula devido ao fato do campo ser uniforme na direção z, só vai ter a componente direção z, e ela vai ser proporcional, então, a componente z do momento de dipolo, né, z, tanto orbital quanto de spin, né, e multiplicado, claro, pela derivada do campo B na direção z. Se eu colocar aqui explicitamente no nosso caso, né, no caso orbital, por exemplo, né, quanto é que é a componente z do momento de dipolo magnético, a gente viu, né, a componente z do momento de dipolo magnético orbital do elétron, né, tá aqui, é um magnetron, está em ordem de grandeza de magnetron de Bohr, depende do número quântico magnético M, tem um sinal menos aí da projeção, né, da carga do elétron, na verdade, né, e o fator G associado ao movimento orbital, que é 1, né, o GL orbital para o elétron é 1. Tá? Então, eu consigo mostrar que se eu introduzir um elétron que tem momento angular orbital diferente de zero, num campo magnético externo, onde a variação do campo é na direção z, vai atuar uma força na direção z e é diretamente proporcional ao valor de m. Quanto maior o valor de m, maior a intensidade da força, e a direção dessa força vai depender do sinal do número quântico magnético, né? Do número quântico m. No caso, se eu estou interagindo o L, né, o momento de dipolo magnético associado ao momento orbital L, com um campo externo variável na direção z. Certo? Vai ter o aparecimento de uma força que vai depender do sinal do m e do valor do m, do número quântico magnético. O experimento de Stern-Gerlach realmente é o caso, né? O que eles fizeram no experimento de Stern-Gerlach de 22, tá? Lembrando que em 22 isso é antes da proposição do spin. Não se sabia, não estava em voga esse negócio do spin. O único momento de dipolo associado à época ao elétron seria o momento de dipolo orbital, que a gente acabou de mostrar aqui, né? Então eles esperariam que quando a gente introduzisse um elétron que tem algum momento angular orbital, vai num campo magnético não uniforme na direção z, vai ter uma força atuando sobre ela, cujo sinal vai depender do sinal de m, e a intensidade vai depender do valor de m, certo? Lembrando que 22 só tinha momento de dipolo associado ao movimento orbital, ao L, né? Só o orbital, o spin não existia, né? Certo? E aí eles queriam fazer o seguinte, o que eles estavam fazendo nesse experimento? Eles estavam
estavam submetendo átomos de prata, né? Átomos de prata, dentro de um campo, passando por um campo magnético não uniforme na direção Z, e eles, obviamente, eles sabiam que atuaria uma força sobre esses átomos, né? Fazendo separações de conjuntos de átomos, né? E a separação deveria ser relativo à separação do número quântico M. Então, como a força depende de M, a passagem pelo campo não uniforme deveria separar elétrons ou átomos, né, com números quânticos m distintos. Então, o que eles obteriam um anteparo depois da passagem pelo campo magnético não uniforme seria a separação desses elétrons, desses átomos, né, desses átomos, dependentes do valor de m deles, né? Certo? Então aqui eu só tenho Depois foi repetido esse mesmo tipo de experimento em 27, ao invés de usar átomos de prata, né, que foi o original de 22, usaram também átomos de hidrogênio. Né? Então aqui eu estou mostrando só o esquema do experimento de Stern-Gerlach de 22 e também o de 27, com átomos de hidrogênio. Então aqui tem um forno, né, onde vai gerar esses átomos de prata, né, eles passam por um colimador, e esses átomos de prata já colimados vão passar, então um feixe, né? Então tem um feixe de átomos de prata que vão passar por um campo magnético, então tem um eletroímã aqui, né? Que faz com que o campo magnético na direção XY seja uniforme, mas seja variável na direção Z, tá? E depois que passar esses átomos de prata pelo campo magnético não uniforme na direção Z, eles vão ser medidos, né, num anteparo, tá? Então, o anteparo mede o resultado da interação dos átomos de prata na passagem deles por o campo magnético não uniforme na direção Z. O que se esperaria é que, dependendo do momento angular do átomo, né, do L do átomo, a força magnética, né, devido ao campo magnético não uniforme, é distinta. Ela separa, né, átomos com números m, né, número quântico m diferentes, ou L's diferentes, né? Então aqui é o que ele esperaria, né? Se o elétron, ou os átomos desse elétron, que contém esses elétrons, só tem momento angular orbital, lembrando que o spin não era conhecido nessa época, né? O que eles esperariam do ponto de vista de separação era isso aqui, né? Eu tenho o fecho de atômico, ou seja, os átomos de prata gerados, né, pelo aquele forno, passo pela colimação. Lembrando que como eles estavam aquecidos, né, e foram colimados, eu não sei qual é que é o momento de dipolo magnético, né? A orientação do vetor de momento de dipolo magnético orbital desses átomos, ou dos elétrons que estão nesses átomos de prata, são variáveis, né? Estão misturados, tá? Tem diferentes direções, né? Os mis, né? Os vetores mis, os momentos de dipolos magnéticos orbitais desses elétrons, desses átomos de prata, podem ser vários, né? Lembrando que aqui eu estou só representando alguns valores possíveis para o M, né? O número quântico magnético, né? Então, por exemplo, se o L pode ser 1, eu tenho 3 valores. Por exemplo, aqui eu estou analisando o caso, então, onde o L é igual a 1. Né? Obviamente que se o L for igual a 0, né? Se o átomo tem momento angular nulo, né? Eu não vou ter força, né? A força não vai separar os feixes, né, de átomos, né? Se o momento angular é nulo, significa que o M, né, o número quântico magnético é 0, significando que eu não vou ter força atuando sobre esses átomos, eles vão passar incólumes, né, pelo campo magnético, né, e vão ficar todos concentrados no centro do anteparo, né, se os momentos angulares forem nulos. Se o momento angular for diferente de 0, por exemplo, 1, aí sim eu vou ter uma separação. Por exemplo, aqui tem um desenho, né, uma representação, quando o L é igual a 1. Né? Quando o L é igual a 1, eu tenho 3 valores possíveis para o número quântico magnético. Né? 0, mais ou menos 1. Tá? Dependendo desse valor M dos átomos entrando com L igual a 1, quando eles passam pelo campo magnético variável na direção Z, vai atuar uma força magnética que vai separar, né? Vai separar os caras, tá? A força depende de M, é proporcional a M, e tem sentido contrário ao sinal de M. Né? Então, tá aqui, tá claro o que eu esperaria, né? Se o L é diferente de 0, por exemplo, 1. Né?
os caras que têm número quântico magnético -1, ou seja, número quântico M -1, vão ser separados, eles vão ser, a força vai fazer com eles, vão fazer com que eles sejam separados, né, para cima do centro do anteparo. Então, o centro do anteparo, que tem a ver com o eixo de incidência aqui, né, com a direção de incidência dos átomos, né, se eles têm momento magnético -1, orbital, né, eles vão ser separados para cima, né, a força vai fazer que eles se separem para cima. Se o número quântico M é nulo, que é um dos valores possíveis, não vai ter força, então eles vão ser concentrados aqui no centro do anteparo, né? E, finalmente, se eles têm momento magnético, número quântico magnético +1, né? A força, lembrando que a força é contrária ao valor do sinal de M, né? Eles vão ser projetados, vão ser colocados para baixo, né? E eu vou detectar eles na parte de baixo. Então, se o momento angular for não nulo, o que se espera aqui desse experimento de Stern-Gerlach, né, do ponto de vista da interação do Mi, né, com o campo variável, é que eu vou ter separação aqui no anteparo, né, se eu tenho L diferente de zero, a variação aqui no anteparo das concentrações dos átomos. Eu vou ter separação dos átomos, claro, se o L for diferente de zero. Né? Então, eles passavam aqui por esse campo magnético átomos, né? Explicitamente no experimento de Stern-Gerlach, né? Os átomos de prata, eles têm momento angular nulo, tá? Então, o que o Stern-Gerlach esperaria, né? Com momento angular nulo do ponto de vista do que apareceria no anteparo, né? O que deveria aparecer no anteparo, se o L é igual a zero, né? Se o L é igual a zero, que é o caso para os átomos de prata, né? Eles sabiam que, da medida experimental, o momento angular dos átomos de prata era zero, significando que o número quântico L azimutal é zero e o M também é zero, né? Significaria que quando eu coloco átomos de prata num campo magnético externo, eu deveria aparecer só no anteparo, né, todos os átomos concentrados no centro do anteparo e nenhuma separação, porque a força magnética é nula para L M igual a zero. Né? Tá aqui, ó. A força que vai atuar sobre os átomos, né, ou sobre os elétrons dentro desse átomo é proporcional a M. Mas como o M é zero no caso dos átomos de prata, ou também no átomo de hidrogênio, no átomo de hidrogênio, no estado fundamental, o momento angular também é nulo. Né? Então, se eu submeto tanto átomos de prata quanto átomos de hidrogênio no estado fundamental, ambos com um momento angular nulo, o que se esperaria desse experimento é que deveria ter uma concentração, né, de todos os átomos aqui no centro do anteparo. O que eles mediram em 22 não foi isso, tá? O que eles mediram em 22 foi essa figura aqui. Aqui o caso se fosse L igual a 1, tudo tranquilo, tá? Se fosse L igual a 1, era isso. Mas o que eles mediram para L igual a 0, que é o caso dos átomos de prata e depois átomos de hidrogênio, o que eles mediram no anteparo foi essa figura aqui, ó. Esse tipo de figura aqui. Esse tipo de medida experimental. Uma separação em duas regiões, onde no centro não tem nada, certo? Não tem nada no centro, mas há uma concentração de átomos tanto acima quanto abaixo do centro do anteparo. Isso aqui é uma anomalia experimental. Se os elétrons só têm momento angular orbital, e o momento angular orbital é zero aqui, tá? Eu não deveria ver esse tipo de figura, tá? Eu deveria ver a concentração dos átomos todos aqui no centro. Essa medida experimental, essa medida experimental do Stern-Gerlach em 22, depois repetida em 27 com átomos de hidrogênio, esse tipo de figura para átomos entrando no momento angular nulo, mas separando no campo magnético, né, não uniforme na direção Z, não pode ser explicado só com o momento angular orbital ou com o momento de dipolo, né, magnético associado ao momento orbital. A gente só consegue explicar a posteriori, né, por que tem essa separação aqui, no caso onde o momento angular é nulo, associando aos elétrons também o seu momento de dipolo magnético associado ao spin, né, que só tem dois valores possíveis. Como o Mi magnético, né, associado ao spin só tem dois valores possíveis na direção Z, quando eu passo esses caras, né, esses átomos com spin, né, num campo magnético variável,
Tá claro que vai acontecer, né? Mesmo que o momento angular seja nulo, certo? O fato deles terem spins, o ms, né, o número quântico ms, tem só dois valores possíveis, significando que, independente se o meu átomo tem momento angular nulo, L igual a zero, eu vou ter separação devido à interação do momento dipolo magnético associado ao spin com esse campo externo variável, certo? Onde a força vai ter dois sinais, né? Vai ser para cima ou para baixo, né? Dependendo do sinal do número quântico ms. Lembrando que o número quântico ms só tem dois valores possíveis, mais um meio e menos um meio, só dois valores possíveis. Então eu só vou ter duas figuras mesmo, né? O que o Stern-Gerlach mediu é justamente o resultado da interação do momento de dipolo magnético de spin dos elétrons, desses átomos, né? Com o campo externo, dando duas separações, né? A força faz com que separe dois conjuntos de átomos. Os de cima são os átomos que têm número quântico magnético de spin, né? O ms, menos um meio, e os de baixo são aqueles que têm número quântico ms menos um meio, que são só os dois valores possíveis para o ms no caso do elétron, né? Então, se pode explicar a posteriori o experimento do Stern-Gerlach, que é essa figura aqui, né? Só duas concentrações de átomos em torno do anteparo, com átomos que têm momento angular nulo. Essa figura aqui só é explicada se o elétron tem spin, ou seja, ele tem um momento angular intrínseco e automaticamente ele também tem um momento magnético de dipolo associado a esse spin, a esse momento angular intrínseco, né? Que só tem duas projeções possíveis na direção Z por construção, lá do Pauli, já historicamente, né? Então, eu consigo explicar a posteriori o experimento de Stern-Gerlach via a ideia de spin, a separação aqui só em duas concentrações, né? em dois clusters, né, de átomos, devido aos só os dois valores possíveis para o número quântico ms proposto pelo spin. Então, mesmo no átomo de prata e no átomo de hidrogênio, como L é igual a zero, a interação com o campo magnético externo variável se dá através do momento de dipolo magnético associado ao spin. Só tem dois valores possíveis, né? O ms, né? O valor de ms. Né? Significando, então, que a gente aqui é a foto mesmo, né? O experimento de Stern-Gerlach é a foto do anteparo, né? A foto do anteparo é essa daqui. Quando o campo é nulo, todo mundo concentrado, mesmo com L igual a zero, todo mundo concentrado no centro. Quando a gente liga o campo variável na direção Z, há uma separação dos átomos no anteparo, que chegam no anteparo, em dois clusters, né? E nenhum no meio, né? Nenhum no meio, tá? Essa é a medida experimental do spin do elétron, né? Comprovação do spin do elétron do ponto de vista experimental, né? Essa é a figura original lá do experimento externo, a chapa, né? A chapa que mostra a concentração dos átomos, né? Bom, resumindo a aula de hoje, né? Tem um novo número quântico que foi introduzido, que é o spin do elétron, né? Então tem um novo número quântico que é o ms, que só tem dois valores possíveis. Claro que tem um número quântico S spin associado ao ele, né? Que vai dar a multiplicidade. Mas lembrando que o spin nada mais é que é um momento angular. Então toda a física de quantização de momento angular funciona para ele dentro das particularidades que eu mostrei, né? O número quântico S é fixo, né? Ele vale só um meio, enquanto o L é variável, né? E só como o S é fixo, nós temos só dois valores possíveis para o número quântico ms, mais um meio e menos um meio. Qual é que é a consequência do ponto de vista da descrição da função de onda de um átomo, né? Até a aula passada, a gente estava descrevendo o átomo, né? A partir da função de onda que depende, então, de resolver a equação de Schrödinger, né? Para o átomo de hidrogênio, né? Com a interação colombiana atrativa do elétron com o núcleo, né? A gente mostrou explicitamente que a função de onda depende de três números quânticos, né? O número quântico principal, que dá os níveis de energia, né? E os números quânticos L e M, que tem a ver com os harmônicos esféricos, né? Com a parte angular do movimento do elétron, né? Mas agora a gente tem um novo número quântico que vai aparecer para rotular os estados, né? As funções de onda dos elétrons, que são os dois números, que é o novo número quântico ms, né?
que tem dois valores possíveis, né? Então, quando eu for descrever completamente a função de onda do elétron, no caso geral, incluindo o spin, né, a função de onda do elétron vai ter que depender, claro, dos três números quânticos já conhecidos, o N, o L e o M, né, magnético associado ao momento orbital, mas também vai ter que ser adicionado também na informação do estado quântico do elétron o número quântico ms, que tem dois valores possíveis. O ms tem que entrar como rótulo do estado quântico, dado um nível de energia, né? Ou seja, a função de onda do elétron no estado fundamental do átomo de hidrogênio, né, que no caso, sem spin, era a função de onda psi 100, né? No caso, agora introduzindo o spin, na verdade, agora a gente tem duas funções de onda descrevendo o elétron no átomo de hidrogênio no estado fundamental, né? A gente vai ter a função de onda psi 100 mais 1 meio, que é um dos valores possíveis do ms, e a psi 100 menos 1 meio, que é o segundo valor possível do ms. O estado, né, a função de onda do elétron, se eu introduzir o spin, é uma superposição dessas duas soluções, né, dessas duas funções de ondas possíveis para o spin do elétron. Então, a função de onda completa do átomo de hidrogênio no estado fundamental é uma superposição quântica desses dois estados, dessas duas funções de onda, incluindo o número quântico ms, né? A probabilidade, claro, de encontrar o elétron num estado de spin específico, mais um meio, menos um meio para o ms, é um meio, 50%, né? A probabilidade de encontrar o elétron no estado de spin que tem o número quântico ms 1 meio é 0,5, e a mesma coisa para o ms menos 1 meio, certo? Mas só tem que lembrar que quando a gente introduz o spin, a função de onda do elétron é uma superposição, né, das funções de onda, as duas funções de onda onde eu tenho o número quântico ms distinguindo, né, os dois estados possíveis do elétron relativo ao spin. Na aula que vem a gente vai analisar também qual é que é a relação entre esses dois momentos angulares, né, o momento angular orbital com o momento angular de spin. Como eles são dois vetores, né, dois vetores de momentos angulares, a gente pode fazer a soma desses dois vetores, né? A soma desses vetores momentos angulares nos dá o momento angular total do elétron, né? E a gente vai tentar escrever, então, as equações de autovalores e autovetores para esse vetor momento angular total na aula que vem. E também vamos analisar qual é que é o efeito do campo magnético próprio do núcleo, né, sobre o elétron, né, do ponto de vista do spin. A gente vai ver que, mesmo sem campo externo, o elétron sente, do ponto de vista do seu spin, né, sente o campo magnético externo gerado pelos prótons que estão dentro do núcleo, né? Do ponto de vista do sistema de repouso do elétron, eu tenho um núcleo girando em torno desse elétron, né? Como o núcleo tem carga positiva, né? Tem prótons lá dentro, né? O próton, do ponto de vista do sistema de repouso do elétron, pode pensar, o núcleo, do ponto de vista do sistema de repouso do elétron, pode ser pensado também como uma espira de corrente, que gera, claro, um campo magnético, um Mi, né? Uma espira de corrente sobre o elétron. Então, mesmo se eu não tenho campo externo, o campo próprio magnético gerado pelo núcleo tem consequências sobre o momento de polo magnético de spin, né, do elétron. E a gente vai ver quais são as consequências disso do ponto de vista de níveis, subníveis de energia para o átomo de hidrogênio ou átomos de hidrogenoides na aula que vem, tá? Explicitamente. Então, na aula que vem a gente vai analisar o momento angular total, que é a soma do L mais o spin, e vamos ver qual é que é a relação, né, da interação entre esses dois momentos angulares e o efeito do campo magnético próprio do núcleo sobre o spin e o efeito disso na separação dos níveis de energia. Certo, pessoal? Então, encerro por aqui a aula de hoje. Na próxima aula a gente continua analisando a questão do spin e a interação dele com o momento angular. Certo? Então, até quinta, se tem alguém alguma dúvida. É uma aula comprida hoje, com muita novidade. Né? Espero ter dado a ideia de qual é, que é a ideia do spin e por que ele tem que ser introduzido. Né? Do ponto de vista histórico, para nós, em licenciatura, né, a gente só consegue ver isso do ponto de vista histórico, porque a gente não consegue, não tem espaço aqui para resolver a equação relativística de Dirac. Né? Mas a gente consegue entender por que é introduzido o conceito de spin, né, e o sucesso dele para descrever várias coisas, né? Por exemplo, a estrutura fina, o experimento de Stern-Gerlach e assim por diante. Né?
as duas grandes coisas que o spin entra para explicar, né, como fator explicatório. Certo? Produzimos na quinta, seguindo nossa questão do momento de spin, né, do lado intrínseco do elétron de spin. Lembrando que eu não posso forçar muito a barra com a analogia clássica, né, porque o elétron é pontual. Então, a princípio, o análogo clássico do momento angular intrínseco, ou seja, uma esfera onde um corpo rígido, onde eu giro em torno do próprio eixo, não funciona muito bem, tem que tomar cuidado, né? Então, o spin, na verdade, é uma propriedade quântica, né? Que só existe em mecânica quântica, que não tem analogia muito no caso clássico, no caso do elétron. Né? Eu já vejo que no caso do próton já é problemático, né? A questão da velocidade no equador ainda é problemático, né? Mas no caso do elétron é completamente inviável, né? Fazer uma analogia completa clássica, né? Porque ele é pontual, não é um corpo rígido onde eu consigo girar em torno do seu próprio eixo, então o spin é basicamente uma propriedade quântica dos elétrons, né? Na verdade das partículas carregadas. Né? Os férmions, na verdade, no final das contas, todos os férmions têm spin sendo inteiro. Isso é uma propriedade quântica específica dos férmions, né? Todos os caras que têm caráter fermiônico, né? Certo? Nos vemos na quinta. Qualquer coisa me perguntem, podem nos mandar a dúvida por e-mail ou pelo Moodle, tá? Assim que ficar pronta a gravação da aula, a gente já disponibiliza. Certinho? Abração, tchau, tchau. Até